E a gente abre essa edição animada, essa edição num dia turbulento do Arena, com o pedido de demissão do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. A situação de Dias ficou insustentável após a divulgação das imagens obtidas em primeira mão pela CNN Brasil das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As imagens mostram o general dentro do palácio durante os ataques. A Tainá Falcão traz esse bastidor ao vivo de Brasília. Boa noite, Tainá, conta pra gente. Felipe, tudo bem? Boa noite para você e para todos. Felipe, pois em poucas horas depois da grande repercussão da reportagem do Leandro Magalhães, Brasília só falava sobre isso hoje. O ministro do GSI, Gonçalves Dias, indicado pelo presidente Lula para assumir o Gabinete de Segurança Institucional e repactuar uma relação deteriorada já com os militares, deixa o cargo. Ele pediu demissão. A informação foi me confirmada mais cedo, a gente trouxe aqui no 360. Breaking news da CNN, o primeiro-ministro do governo Lula a abandonar o seu cargo depois que a CNN mostrou imagens dele no dia 8 de janeiro, portanto, na data dos ataques golpistas à sede dos três poderes. O ministro aparece nas imagens no Palácio do Planalto durante as invasões. As informações de bastidores a gente vai colhendo aos poucos. Eu estou me dividindo aqui no Planalto com o Theo Cury. Neste momento ele está conversando com ministros palacianos, enquanto eu trago os bastidores para vocês, Felipe. Mas o que a gente sabe de momento dessa longa reunião convocada às pressas pelo presidente da República. A informação que temos Gonçalves Dias já havia informado ao presidente da República que esteve no Palácio do Planalto no dia 8. O que seus auxiliares alegam é que o presidente, no entanto, não tinha conhecimento da dimensão da participação de Gonçalves Dias e seus integrantes. Lembrando que, nas imagens, há o indicativo de integrantes do GSI informando a saída, a passagem dos invasores pelo Palácio do Planalto, indicando caminhos, oferecendo água para os manifestantes golpistas. Então, isso deixou Lula muito irritado. Segundo os seus auxiliares ainda, o presidente da República não tinha conhecimento dessas imagens específicas em que Gonçalves Dias aparece. Mais cedo, Felipe, a gente também trouxe a expectativa de reação na Polícia Federal, que investiga o caso, já com o depoimento colhido de 80 militares, entre eles de 3 generais. O que me disse uma fonte da cúpula da PF, que vai apressar o depoimento de Gonçalves Dias depois dessas lamentáveis, foi essa expressão que eu ouvi hoje, imagens divulgadas pela CNN. Portanto, o depoimento deve ser colhido muito breve pela PF, possivelmente ainda nesta semana, e a partir daí a Polícia Federal vai ter mais informações sobre a atuação ou a inação do ministro, agora ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Essa mesma fonte da PF me fala, olha, as imagens elas corroboram o que a gente já ouviu de quase todos os militares até aqui, da inação do Gonçalves Dias no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. Portanto, os depoimentos que a gente tem até aqui dos militares, o que a gente tem ouvido é que ele não agiu para coibir essas manifestações e tem responsabilidade nos atos. Mas as imagens dão força aos depoimentos. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, Tainá Falcão, pelas informações. Enquanto Tainá falava, a gente já via alguns trechos de imagem, mas vamos ver todas essas imagens, passo a passo, obtidas em primeira mão pela CNN. São imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Vamos assistir na reportagem do Leandro Magalhães e depois a gente debate esse assunto, e aproveito para dar parabéns ao repórter por esse furo, por esse
essas imagens, essa revelação tão importante para o debate público brasileiro, como a gente tem colocado aqui no Arena desde janeiro. Porque muita gente fica cega pelo repúdio ao ato bolsonarista, mas em termos de responsabilidade, nesse programa sempre foi colocado aí uma suspeita, uma necessidade de se apurar o que existia em relação ao governo federal, principalmente no caso desse gabinete. Pode rodar. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, José Eduardo Pereira, que era responsável pela segurança no palácio pelo GSI e que hoje está afastado. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no 3º andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas.
O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. O GSI disse que a atuação dos agentes de segurança foi, num primeiro momento, evacuar os pisos do Palácio do Planalto para concentrar os invasores no segundo andar e que, após chegada do pelotão de choque da Polícia Militar, foi possível realizar a prisão dos mesmos. O GSI também afirmou que a conduta dos agentes públicos do gabinete envolvidos nas imagens mostradas pela CNN estão sendo apuradas e que, se irregularidades forem comprovadas, os autores serão responsabilizados. O GSI ainda disse que as imagens das câmeras de segurança do Planalto fazem parte do inquérito policial instaurado no Supremo Tribunal Federal e que não autorizou nem liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos responsáveis pela investigação. Procurado, o capitão José Eduardo Pereira disse que, ao cumprimentar os invasores que foram flagrados pelas câmeras de segurança, atuou para conter danos e ainda justificou não ter realizado prisões porque estava sozinho contra uma multidão. Muito bem, a gente começa esse debate e eu já vou pontuando, Raquel, que isso não parece um gabinete de segurança institucional. Segurança, a gente viu que não tinha nenhuma, tanto que aconteceu, quer dizer, qualquer medida que tenha sido tomada previamente foi, obviamente, insuficiente para evitar que aquilo acontecesse. Então, quando a gente já vê uma alegação de um dos envolvidos dizendo que atuou para conter danos, é porque os danos não foram evitados, eles não foram impedidos. Eu até lembrei para você, mandei um trecho do nosso programa aqui de 18 de janeiro. Em janeiro, a gente já estava debatendo longamente a responsabilidade do GSI, fazendo, obviamente, todas as ponderações, porque eram atos bolsonaristas, sim, teve invasão, teve depredação de patrimônio público, mas você tem que apurar as responsabilidades do governo federal, do governo do Distrito Federal, mais especificamente da Segurança Pública, que era ali gerida pelo Anderson Torres. Agora, você tem imagens que comprometem o governo e que desgastam ainda mais pelo tempo que levou para que elas aparecessem. Felipe, sim, é preciso a gente separar as coisas. Existe uma narrativa, principalmente dentro do bolsonarismo, a narrativa dos infiltrados e de que tudo teria sido uma grande conspiração, que tem um monte de infiltrados dentro das manifestações e que o governo deixou que essas pessoas entrassem e destruíssem tudo. A gente não tem ainda nenhuma evidência disso. O que está sendo apurado e o que o vídeo revelado pela CNN, na excelente reportagem do Leandro Magalhães, ele deixa claro que o governo federal tem sim, o GSI tem sim, está muito claro, e isso dentro do próprio governo. Quando você conversa hoje, para ele está claríssimo, assim, a omissão do GSI em deixar com que a coisa acontecesse. Porque você não verifica ali, não tem gente impedindo que os vândalos circulem, tem militar oferecendo água, mostrando porta de saída. Tá muito evidente que o GSI foi omisso. Cadê a tropa que deveria estar contendo essas pessoas e impedindo que as coisas fossem destruídas? Não está ali. Desde que a reportagem saiu de manhã, eu fiquei apurando como é que ia ficar a situação do ministro Gonçalves Dias. Pela manhã já começou uma enorme confusão dentro do Palácio do Planalto, reunião entre os ministros, né, com consultas ao próprio presidente Lula. E havia já uma percepção de que, institucionalmente, a situação dele já era muito delicada, porque ele era o ministro-chefe comandando o GSI, que tinha sido omisso. Pessoalmente, a percepção deles é que a imagem não mostrava ali um comprometimento direto dele. Mas durante o dia foi ficando muito claro que a permanência dele no cargo era insustentável. Pouco antes do Break News, uns 20 minutos antes, uma fonte no Palácio do Planalto me disse: olha, Raquel, a tendência, a gente chegou a publicar isso no nosso site, no CNN, é que ele peça demissão ainda hoje, daqui a pouco. Por quê? Durante o dia, só para deixar claro, durante o dia de hoje. Não é durante o domingo de 8 de janeiro.
É porque, assim, isso aconteceu em 8 de janeiro, quer dizer, a omissão, a insuficiência de qualquer medida para evitar que isso acontecesse, tudo isso já era muito claro, assim como as atribuições do Gabinete de Segurança Institucional, que, como o nome já diz, é garantir a segurança. Não, estou contando os efeitos da crise uma vez a notícia revelada, porque geralmente acontece assim, né? Depois que a notícia é revelada, você começa toda a confusão. E aí foi tomada essa decisão dentro do governo de que, para evitar o desgaste, ele mesmo pediria demissão, porque o governo foi pego nessa situação, nesta omissão muito evidente do GSI, numa situação muito delicada. Ele está tentando evitar a instalação da CPMI. Agora ficou claro que isso é impossível, depois a gente pode debater isso em mais detalhes, Felipe, mas pesou isso também na decisão do governo, não deixar o Gonçalves Dias aí sangrando como uma vidraça em meio à CPMI, que agora, na visão do próprio governo, é inevitável. E, Joel, pegando o gancho da CPI, mas claro que você fica à vontade para comentar tudo, fica ruim para o governo, porque o governo estava querendo evitar a CPMI. E aí aparecem imagens reveladas pela CNN Brasil que mostram um motivo pelo qual o governo queria evitar a CPMI. É isso que está sendo apontado pela oposição, é isso que está sendo apontado por diversos críticos. Quer dizer, você parecia estar escondendo ou querendo evitar uma responsabilização, né, e uma responsabilidade, se você estava escondendo, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, ela aparece tardiamente, fica impossível de se evitar uma instalação e só agora o governo, então tudo bem. Mas será que já não sabia antes? Pois é, a revelação dessas imagens de hoje revelaram fatos sobre o dia 8 de janeiro e a gente já está vendo, assim, em tempo real, a criação das narrativas opostas quanto a esses fatos. Pessoas da esquerda mais petista já estão dizendo que isso está mostrando infiltrados bolsonaristas no GSI, que tinham sobrado ainda do governo anterior e que teriam ajudado a invasão. Do lado bolsonarista, estamos vendo também dizendo, não, está aí a prova, o GSI do Lula contribuiu e colaborou com a invasão justamente para ter aquela narrativa. Provavelmente a verdade mais objetiva é mais simples. O que a gente tem e exposto aí de forma tão clara foi um GSI que falhou profundamente no seu trabalho, que demonstrou uma negligência séria em se preparar para esses ataques do 8 de janeiro. Eu vejo essas imagens dos funcionários, aí, dos servidores do GSI com os manifestantes. Claro que é muito feio vê-los cumprimentando ou mesmo estando no mesmo ambiente ali dos invasores. Mas eu também entendo que, uma vez configurada a invasão, o que o servidor que está ali vai fazer? Partir para a briga, evidentemente, ele não vai. Dar voz de prisão para uma pessoa com milhares ali chegando também seria, no mínimo, complicado. O que eu acho que isso aí demonstra é que a grave negligência, a grave falha, foi tudo que veio antes desse momento. Antes desse momento em que o GSI foi pego de calças curtas, com pessoas entrando no prédio, e cito outra coisa também. A gente está vendo essas imagens só agora. Essas imagens que o governo lutou o quanto pôde para não revelar. Elas acabaram vindo a público. Felizmente, o jornalismo cumpriu sua função. Felizmente, a sociedade conseguiu ter acesso às imagens. Só que ao ter acesso às imagens meses depois, e de uma maneira que estava claramente contra o interesse do governo, essas imagens se tornam muito mais poderosas para acusar o governo. Porque se tivesse sido transparente desde o início, com as imagens do que aconteceu e com a conduta dos membros do GSI, talvez o impacto fosse menos forte. Agora, com tudo isso que aparece, bom, claro, coloca em dúvida toda a narrativa do governo sobre o dia 8 de janeiro, portanto, fortalece muito, Felipe, os pedidos pela CPMI. Só uma observação rápida antes. Você disse, né, que não tinha muito que eles pudessem fazer, Joel, depois de uma vez invadido. Mas, assim, essas imagens me chocam tanto quanto as imagens no dia 8, em que a gente via os policiais militares quase que escoltando os vândalos até o Palácio do Planalto. Porque, assim, o que se espera de uma democracia, que as imagens que a gente visse, era a tropa de choque, era a tropa
do Exército, do GSI, impedindo os vândalos de entrar no Palácio do Planalto. E o que a gente vê são cenas de quase de camaradagem. Assim, eu não consigo normalizar ou achar que não tinha nada para fazer, ou achar que aí uma vez invadido, vamos mostrar a porta e juntar todo mundo no terceiro andar, sabe? O que se espera, e a gente lembra das imagens do Capitólio nos Estados Unidos, por exemplo, é que houvesse lá uma tropa de choque impedindo a passagem. Eu concordo que todo mundo esperava isso, Raquel, que a polícia desse conta. Agora, quando chega o momento e toda a preparação necessária anterior, com contingente, com força, com homens, com armas, não foi feita, e alguns policiais, a gente viu as filmagens, eram meia dúzia de policiais para uma multidão, eu acho que também não dá para esperar que essa meia dúzia se pusesse em posição de combate, porque ficaria numa situação que eles tiveram que retroceder. É chocante. Meia dúzia. É chocante, exato. É o Palácio do Planalto. Chocante, exato. O problema todo estava em tudo que veio antes desse momento. O que foi feito dali em diante, eu entendo que a gente tem que, no mínimo, ter uma compreensão de que aqueles agentes se viram numa situação de tamanha desvantagem, de tamanha minoria, que talvez o mais prudente mesmo não fosse entrar em combate ali. E vamos só relembrar um contexto que a gente mostrou nesse programa também, quando entrevistou o deputado federal Kim Kataguiri, porque ele trouxe à tona um relatório da Polícia Federal que foi enviado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostrando que havia possibilidade de ataques iminentes com invasão, com depredação de patrimônio público nos prédios dos três poderes e ainda citava outros, como o Tribunal Superior Eleitoral. Mas falava do STF, falava do Congresso Nacional, falava do Palácio do Planalto. E isso foi em 7 de janeiro, na véspera de tudo isso a que a gente está assistindo. Então, o governo sabia em detalhes todos os riscos que existiam, porque foi relatado a ele por um órgão de inteligência da Polícia Federal. Outra coisa, às vezes a gente precisa falar o óbvio, Janaína, que essas imagens estão vindo à tona agora, mas as pessoas que estavam ali, que aparecem nessas imagens que vieram à tona agora, elas estavam ali no dia 8 de janeiro e elas sabem que elas estavam ali. E elas são subordinadas, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Lula sabe, por dever de gerenciar toda a sua equipe ministerial, que o Gonçalves Dias estava lá presente durante aquele período. Então, assim, a gente vê toda uma tentativa do governo de deixar de lado qualquer tipo de responsabilidade dele, de evitar uma CPI, de deixar o judiciário ir prender aqueles invasores, aqueles vândalos. E agora isso fica muito mal, gera um desgaste muito grande. Eu penso que a notícia do dia, né, mais do que uma negligência, de uma incapacidade, de uma conivência, né, porque ali já não é bem um caso de omissão. A notícia é a seguinte: um homem da extrema confiança do presidente da República estava presente e acompanhou os atos, acompanhou a invasão, presenciou a depredação e agiu como se estivesse num passeio. Porque o que está faltando, o reconhecimento, é de que se trata de um homem da extrema confiança do presidente, não só porque era até hoje, né, o seu ministro, mas porque foi responsável por sua segurança nos governos anteriores, participou do governo também da ex-presidente Dilma. Então, este fato... E foi indicado ao cargo de ministro-chefe do GSI pelo próprio Lula, uma indicação pessoal. Este fato, a meu sentir, é a notícia do dia. Porque logo cedo, quando saiu essa reportagem, e parabenizo aqui a CNN, parabenizo o repórter, o jornalista, porque realmente é espetacular. Quando saiu, os blogs e sites, sabidamente petistas, esquerdistas, tentaram utilizar as imagens para comprometer, vamos dizer assim, os militares como um todo, partindo daquele pressuposto preconceituoso, de que militar necessariamente está com A ou está com B, porque existe na esquerda um preconceito contra militares. Então, tentaram construir a narrativa. Olha aí a prova de que os militares queriam prejudicar o presidente Lula. Não perceberam o detalhe fundamental de que aquelas imagens mostraram um homem de confiança do presidente.
Então, os fatos agora se aproximam do presidente da República, tornam mais legítima a CPMI buscada pela oposição. E eu aproveito aqui para trazer uma reflexão, propor uma reflexão, porque eu me lembro bem que quando os fatos aconteceram, o governador Zema, governador de Minas Gerais, disse que o governo teria facilitado as invasões para se vitimizar. O que aconteceu? Ele foi atacado, acusado de espalhar fake news e ele foi chamado a prestar depoimento. Ele teve que se explicar. E agora as imagens mostram que a hipótese por ele levantada tem razão de ser. No mínimo, precisa ser apurado. Tem um ponto aí, Então, olha o perigo dessa história das pessoas serem caladas sob a intimidação de acusadas de espalhar fake news. E uma autoridade levantar uma hipótese que, no lugar de ser investigada, seja que a autoridade seja chamada a dar explicações. Então, o fato aqui é que o homem de confiança do presidente estava presente e acompanhou os fatos como se estivesse num passeio. Tinha dever, sim, de decretar prisão em flagrante. A legislação prevê que qualquer cidadão pode. É óbvio que eu não recomendo que um cidadão proceda dessa forma, mas uma autoridade tem o dever, sim. E não é crível que ao longo desses praticamente 4 meses, 5 meses, que ninguém do alto escalão tenha visto essas imagens. E somente agora estão indignados com a participação do ministro? O ministro haveria ter sido demitido lá atrás. Só fazer Por favor, Felipe. Não, porque tem que fazer uma ponderação, que uma coisa é discussão sobre eventuais medidas contra quem faz determinadas declarações. Outra coisa é a natureza da declaração. A natureza da declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ela foi categórica, ela foi uma afirmação. Ele não levantou uma hipótese. Olha, é preciso levantar a hipótese de que o governo Lula tenha feito corpo mole para posar de vítima, isso precisa ser investigado. Ele fez uma afirmação de uma maneira mais categórica. E naquele momento, ele próprio não tinha uma evidência coletada para sustentar aquela afirmação. Eu me lembro que eu comentei aqui no programa que as hipóteses não precisam ser descartadas. As investigações, elas seguem linhas, muitas vezes por hipóteses. Até aí, tudo bem. Quer dizer, os investigadores terem uma hipótese na cabeça. Agora, um governador, uma autoridade, ele fazer uma acusação, uma afirmação, sem ter um elemento de prova, é claro que é um passo a mais. Como a gente vê muitas vezes no Congresso Nacional, e a gente comentou várias vezes aqui no Arena, você faz uma afirmação categórica, uma acusação, como o Eduardo Bolsonaro fez, de que havia ali uma cumplicidade com o tráfico de drogas para o ministro da Justiça entrar no complexo da Maré. Quer dizer, precisa ter evidência para mostrar. E o dever jornalístico é trazer as evidências quando elas são devidamente apuradas, quando elas são encontradas. A partir daquela evidência, as hipóteses podem ganhar mais plausibilidade ou não, mais credibilidade. Quer dizer, elas podem se tornar linhas mais robustas de investigação e, mesmo assim, ainda precisa haver a coleta de outras provas para se concluir sobre a veracidade dessa hipótese. É o que eu queria pontuar. O que as imagens do Leandro estão mostrando é que havia um despreparo total. Não estava ali a tropa que deveria estar. Tem até uma informação de que foi dispensado um contingente, etc. Tudo isso precisa ser verificado. Está sendo investigado pela Polícia Federal, está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República e agora, muito provavelmente, não vai ter mais como evitar a CPI, vai ser investigado pelo Congresso Nacional. Agora, uma coisa é o que a gente consegue hoje verificar nas imagens e aí, por conta disso, é um fato, é esta omissão, que isso a gente também já verificava na Polícia Militar do Distrito Federal, em que eles simplesmente assistem os manifestantes passando ali, não dão voz de prisão para ninguém tira. Outra coisa é você afirmar categoricamente de que o governo do PT abriu o Planalto para que os invasores entrassem para se beneficiar politicamente disso. Então, assim, isso aí já é uma segunda fase, em que a gente ainda não tem provas e não tem evidências disso. Pode ser que tenha acontecido, é preciso investigar.
por enquanto, a reportagem do Leandro Magalhães, as informações que a gente tem, as imagens, não mostra isso. Não mostra ninguém do governo abrindo a porta, facilitando a entrada, propositadamente. Ainda não temos essa ligação. A gente não pode fazer essa afirmação de uma forma categórica. Existem linhas de investigação. Essa afirmação ainda não existe. Agora, que existe uma omissão do GSI, do mesmo jeito que existiu uma omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, isso é categórico pelas imagens. São coisas diferentes, que têm patamares diferentes de veracidade nos fatos que a gente dispõe até agora. Eu vou até, só para ser transparente, Janaína, e até ser justo aqui com o governador Romeu Zema, eu peguei aqui a declaração original, ele fala dos erros da direita radical, né, que ele atribui a radicais, ele fala que houve um erro também, talvez proposital, mas ele fala que houve um erro do governo federal que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. Aí depois talvez ele tenha percebido o peso da declaração que ele falou é uma suposição. Mas é claro que ele estava fazendo uma suposição, afirmando que houve um erro, talvez proposital, de o governo fazer vista grossa e posar de vítima. Foi só a distinção que a gente fez na época, porque foi pauta aqui desse programa, que as hipóteses não precisavam ser descartadas, acontece que é uma responsabilidade, o tom que você dá de levantar uma hipótese sem ter um elemento de evidência. A gente está trazendo aqui as evidências e tomara que uma CPI e outras frentes de investigação esclareçam se houve uma tentativa deliberada de o governo posar de vítima ou não. Diga. O meu ponto é o seguinte, essa cultura que está sendo criada no Brasil de intimidar as pessoas, de se manifestarem, de levantarem hipóteses, de serem imediatamente chamadas para prestar depoimento, é uma cultura ruim para a busca da verdade. Nós precisamos repensar, até porque o que era fake news há alguns meses pode se revelar como a realidade, como o que aconteceu. Então, nós precisamos repensar essa cultura que vem sendo construída no Brasil de impedir, e não são as pessoas apenas, são autoridades. É dever do governador de um estado se manifestar, participar do debate público. É esse o ponto que eu estou levantando aqui, porque eu lembro que eu fiquei chocada quando o governador fez um comentário, como tantos comentários que os apoiadores do governo fazem todos os dias e nunca são chamados a se explicarem. E eu quero que todos possam fazer seus comentários livremente. Eu fiquei chocada quando ele foi constrangido com essa situação. E agora existem indícios fortes de que talvez tenha havido omissão, em várias searas. E no caso, é importante lembrar, estava presente um homem de confiança do presidente da República. Isso é fato. Só para deixar claro que a gente está só fazendo as distinções sobre o que esse programa fez, o que esse programa faz, que é totalmente diferente do que a Janaína está colocando, que é a acusação de fake news, medidas judiciais, chamar depoimento, toda essa avaliação feita pela Janaína é absolutamente legítima, cada um tem um juízo a respeito disso. É que nós aqui avaliamos as declarações a partir das suas substâncias e fazemos as distinções. Olha, dá para concluir já isso aqui? E na época, e ainda hoje, há uma certa tensão, não era possível tirar essa conclusão. Agora, é uma hipótese que continua no ar e que, obviamente, vai ser levantada e trazida à tona pela oposição, porque esse vídeo acaba fortalecendo essa hipótese. Diga, João. O Hélio está pedindo a palavra. Mas o João quer fazer um contraponto rápido. Janaína, acho que estamos de acordo que as falas das autoridades não deveriam se prestar tão facilmente a medidas ali para tentar reprimi-las e tudo. Mas tem outro lado também, né? As autoridades também, isso é uma questão cultural, não deveriam sair acusando de crimes sem evidências, sem provas. Isso também é um problema para a nossa cultura política. Aqui a gente está vendo essas cenas levantam perguntas. Quando a partir dessas perguntas as pessoas já fazem ilações e transformam elas em acusações de crime, a gente está vendo situações em que pessoas inocentes podem estar sendo culpabilizadas. Eu estava revendo aqui o depoimento que o José Eduardo Pereira, o servidor do GSI, que aparece aí nas filmagens, que ele deu lá no dia 10 de janeiro. Está perfeitamente em linha com o que ele está falando agora e com o que a gente viu aqui. É claro que choca ver ele aí nas cenas, ver ele com os invasores, manifestantes ali, sem nenhuma oposição e tudo, tratando com uma diplomacia e tudo aquilo. É óbvio que é chocante. Mas espera aí, isso quer dizer que esse servidor, por exemplo, estava em conluio com eles?
Seria muito leviano alguém... Mas eu não falei isso. Eu sei, eu não estou te acusando de dizer isso. Eu estou levantando que as autoridades também precisam tomar cuidado. Hoje em dia, ainda mais quando a palavra tem todo esse poder nas redes, também tomar um certo cuidado para não sair acusando alguém e analisar com um mínimo de frieza e distanciamento. Que é justamente o que a gente busca fazer aqui para não ser injusto com ninguém. E esse é o ponto. Então, a Janaína trouxe uma preocupação de um lado, de hipóteses serem levantadas e já haver medidas gravosas contra aquelas pessoas ou todo um cancelamento. E o Joel está colocando o outro lado. Quer dizer, se a gente não analisa, não faz a distinção, as pessoas podem ser acusadas injustamente de crimes que eventualmente não tenham cometido. Hélio Beltrão, o que você destaca em todo esse episódio? Bom, eu gostaria de entreter essa hipótese, porque eu acho que as evidências estão ficando mais fortes. A hipótese de que realmente houve corpo mole, né? Então, a primeira pergunta que eu faria é: o Flávio Dino avisou a GSI, avisou o Dias sobre o relatório que ele recebeu no dia anterior, que detalhava que haveria uma tentativa de golpe com invasão do Palácio do Planalto, inclusive? Eu imagino que sim. Como a Janaína está dizendo, Gonçalves Dias, era homem de confiança total do Lula, né? É homem de confiança total do Lula. Desde o primeiro mandato, segundo mandato também, se tornou general no governo Dilma, se eu não me engano. Então, um homem de extrema confiança. Eu presumo que o Flávio Dino avisaria a presidência da República sobre esses fatos gravíssimos, né? E se avisou, não há justificativa para essa inação, para essa omissão, para essa apatia, até simpatia com quem estava invadindo. Então, me parece que sim, a gente tem que entreter esta hipótese, essa suspeita, porque há evidências, sim, de que há corpo mole. E cui bono, quem ganha com o corpo mole? O governo, porque aí tem uma justificativa para perseguir adversários políticos, para passar projetos como, por exemplo, né, fazendo uma conexão com o que a Janaína está dizendo, para passar controle das mídias sociais, que é o projeto, o PL 2630, que estão querendo passar, né, de censura, né, autocensura e vamos dizer, coibição das redes sociais. Quer dizer, tudo isso ajuda tremendamente a narrativa do governo. Então, por isso, sim, precisa ser investigado. E eu estou colocando aqui a hipótese, viu, Felipe? Eu não estou dizendo categoricamente nada. Claro. Mas eu acho que essas evidências estão ficando cada vez mais claras. E está aí o ministro que caiu. Porque a gente fala corpo mole, é até uma expressão genérica, a omissão, a falta de medidas suficientes, ela é evidente, porque as invasões aconteceram, a depredação do patrimônio público aconteceu, o Gabinete de Segurança Institucional do governo federal é responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Se ela foi violada, quer dizer, se o Palácio do Planalto foi invadido, você tem responsabilidade. Existe uma nuance aí, que tem um aspecto mais grave, que seria que isso tudo tivesse sido feito de propósito, né? Essa omissão deliberada, de propósito, intencional, para posar de vítima, para fazer uso político. Para chegar a essa conclusão, é claro que, em termos jurídicos, pelo menos, vai ser mais necessário um conjunto probatório. Agora, em termos de uso político, debate público, comentário, conclusão sobre aspectos morais, etc., responsabilidades individuais, isso aí já está em debate, Raquel. Então, o governo realmente sai mais desgastado dessa história. E é bom a gente lembrar que o GSI ele se recusou a fornecer, isso foi divulgado pela imprensa nessas últimas semanas, imagens dessas câmeras de segurança, seja por pedido de lei de acesso à informação, seja por pedido da própria Câmara dos Deputados. Então, houve 2 recusas, pelo menos, do Gabinete de Segurança Institucional de envio dessas imagens. E quando a gente tem acesso, por meio de um excelente trabalho jornalístico de um repórter aqui da CNN Brasil, o Leandro Magalhães, fica parecendo, obviamente, que o GSI sabia de elementos comprometedores para o próprio gabinete e para o governo Lula e não quis fazer isso. Agora, a alegação que sai na nota, depois de toda essa repercussão negativa de hoje, é que, olha, a gente só forneceu para os órgãos competentes. Agora, por que, diante de algo tão fora da curva, como uma tentativa de golpe de Estado, com a invasão dos 3 poderes, etc., você não fornece pela Lei de Acesso à Informação? A Câmara dos Deputados é uma casa legislativa. Então, assim, é claro que fica parecendo que o governo quis esconder isso também.
Tempo atrás, quando eu estive em Brasília, a própria Procuradoria-Geral da República estava tentando conseguir essas imagens e ainda não tinha conseguido. Estava apenas com a Polícia Federal. E é um órgão responsável por investigação direta do episódio. Eu lembro de conversar com os procuradores e eles ainda estavam diante desse impasse, indo pelo todos os trâmites burocráticos para tentar ter acesso a essas imagens, porque sim, já estava no foco da investigação a omissão do GSI. Eu lembro que a gente conversou sobre isso aqui no programa, sim, quando entrou dentro da PGR a investigação dos militares e do papel do GSI, foi quando eles abriram essa quarta linha de investigação. Agora, Felipe, a CPI, que se tornou inevitável até dentro da visão do próprio governo, acho que não vai ter mais como escapar. Aí no dia 26 o Pacheco vai ter que fazer a leitura dessa CPI. O que a gente vai ver, e vai ser muito importante a gente tentar separar aí tudo que é narrativa de fato, porque faz parte da política, né? Você vai ter várias explorações de narrativa, porque a invasão, os manifestantes, eles estão aí, ó, com a camisa do Brasil, os vândalos que depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional são bolsonaristas. É a extrema-direita que não estava aceitando a vitória do Lula e que queria um golpe de Estado. Eles se filmaram. Assim, não tem como fugir disso. Uma boa parte do Brasil, até trouxe uma pesquisa sobre isso outro dia, acho que chegava a 30%, acredita na tal da tese dos infiltrados, que é uma loucura, né? Que assim, não tem base na realidade. Então, isso é um ponto. E isso vai aparecer muitas vezes, porque é a narrativa bolsonarista para tentar descredibilizar, tentar se isolar, tirar um pouco dessa culpa das suas costas. Isso é uma coisa diferente da responsabilização dos órgãos que deveriam estar cuidando da segurança da nossa capital federal e não estavam. E aí você tem os diversos órgãos e todos eles precisam ser investigados e as pessoas precisam ser punidas. E aí estamos falando da Polícia Militar, né, do governo estadual, do governo do Distrito Federal e estamos falando também do governo federal, principalmente do Gabinete de Segurança Institucional, cuja atribuição é proteger o Palácio do Planalto e não o fez. As imagens estão claras nisso. Então, assim, vai ser muito importante a gente separar, diante da confusão política que vai ser, da direita e da esquerda tentando jogar responsabilidade aí, política para um lado e para o outro, os fatos. Os fatos a invasão, a depredação, a quebradeira foi provocada pela extrema-direita que não aceitava o processo democrático no país e que queria dar um golpe de Estado. A responsabilização por ter evitado que isso acontecesse é de todos os órgãos que deveriam ter feito isso e não o fizeram. E aí estamos falando do governo estadual, da Polícia Militar, do Exército, dos militares, do Gabinete de Segurança Institucional e, eventualmente, até do Ministério da Justiça. Tudo isso tem que ser apurado. E não interessa se é governo federal é do PT, se o governo estadual está para o outro lado, se era o Anderson Torres, que é ligado ao bolsonarismo. Todo mundo tem que ser apurado e todo mundo tem que ser culpabilizado para que isso nunca mais aconteça. É isso que a gente está pregando desde o começo. Joel e Eli pedindo a palavra, a gente vai permanecer nesse debate, tá? Então eu peço que seja rapidinho, porque a gente vai trazer novos elementos para continuar discutindo. Diego. Qual que era a alegação que a gente até discutiu e criticou aqui semanas passadas para não revelarem as imagens, né? Para o GSI não liberar as imagens. Alegações foram feitas de segurança nacional, lembram? De que não, pode revelar informações sobre o esquema de segurança, é perigosíssimo. Agora a gente descobre, mas não tinha nada de risco à segurança nacional revelar essas imagens. O que tinha aí sim são imagens comprometedoras para membros do governo. E esse ato do governo de tentar segurar as imagens apenas piorou e minou e destruiu a credibilidade do governo e aumentou a suspeita sobre eles. Porque, veja, nada contra a segurança pública nacional foi revelado aí. O que se revelou é que o ministro estava ali, outros servidores estavam ali, só que eu ainda, Janaína e Hélio, ainda não iria para dizer, olha como eles estavam em conluio, como eles estavam em... Tudo bem, mas como parece, ultra suspeito. Me parece aí sim, porque se eles tivessem também, não fariam na frente das câmeras. Me parece que foram feitos de calças curtas, possivelmente porque não fizeram o trabalho que tinham que ter feito antes. Não, o que eu falei, eu preciso esclarecer. Até porque eu sou academicamente muito crítica à responsabilidade por omissão. Tem um livro publicado nesse sentido.
O que eu disse, e isso é fato, isso não é narrativa, é que o ministro estava presente numa atitude, no mínimo, passiva, o ministro. E não é qualquer ministro, é um homem de confiança da presidência da República, do presidente da República, que o acompanha desde seu primeiro mandato. E não é crível que estas imagens tenham sido vistas pela alta cúpula do poder do governo apenas hoje. E se foram vistas antes, esta demissão haveria de ter ocorrido antes. Isso é fato, isso não é narrativa. Não, isso é uma boa pergunta, isso não é fato, Janaína. Isso é uma questão que a gente pode discutir, inclusive. Será que o que se revela nessas imagens deveria significar a demissão sumária de todos os que estavam ali? É uma boa discussão. Eu estou falando do homem de confiança do presidente da República. Mas ele e outros que também ajudaram, deram água para o manifestante. O ponto que eu estou levantando aqui não é responsabilizar o funcionário. Eu entendi, Janaína, eu entendi. É o ministro. Sim. Mas acho que, no mínimo, é uma discussão que pode ser feita. Eu acho que a falha principal não ocorreu aí dentro do prédio. Ela ocorreu antes da invasão, no despreparo. Peraí, Raquel, o Hélio está querendo falar há um tempão. Diga, Hélio. Não, vamos lá. Eu só queria apontar o seguinte. Primeiro, lembrar que em janeiro eu falei muitas vezes aqui sobre o que aconteceu com a segurança do Planalto e dos outros edifícios, né? E agora a gente está começando a descobrir, porque não saía essa informação, como também não saía a informação dessas imagens, porque estavam sendo bloqueadas. Tudo isso já é muito estranho, né? E agora a gente está descobrindo não porque foram divulgadas, mas porque foram reveladas, né? Então, mais uma evidência aí de coisas esquisitas. Agora, a outra coisa é assim, o Supremo Tribunal Federal não me parece que está fazendo o seu trabalho no inquérito de 8 de janeiro, porque ele já sabia, eu imagino que ele tinha essas imagens desde o início, né? E sabia também que o Dino tinha sido informado de véspera sobre a tentativa de golpe que haveria no dia seguinte, invasão dos prédios. Então, o Supremo Tribunal Federal afastou o governador, mandou prender o secretário de Segurança do Distrito Federal, mas o Dino e o ministro Dias não? Eu não estou conseguindo entender. Mesmo estando de posse dessas informações comprometedoras, ou pelo menos indícios fortes de inação, de prevaricação, etc., tudo isso está muito esquisito. Quer dizer, também tem que ser entendido o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, então, com esse inquérito. Só fazer um parênteses aqui, porque o Joel falou da alegação para o não envio das mensagens das câmeras de segurança, imagens, foi de risco das imagens, falei mensagem, foi de risco à segurança nacional. Risco à segurança nacional, quem gerou foram os órgãos que permitiram que esses atos acontecessem, né? Eles é que acabaram provocando um grande risco à segurança nacional. Diga, Raquel, rapidamente para eu avançar na pauta. Não, só trazer de informação o que eu tenho sobre a participação do ministro Gonçalves Dias naquele dia específico. Ele estava com um parente doente. Ele chega tarde na reunião ali entre os ministros e ele vai ao Palácio do Planalto para verificar o gabinete do presidente, ali que você vê ele circulando, bem em frente ao gabinete do presidente. Estou até verificando com o Leandro Magalhães, depois trago a informação para vocês, a que horas ele aparece pela primeira vez no vídeo. Mas assim, não é que ele acompanhou o tempo inteiro, ele recepcionou todos os invasores, não é isso. Nesse momento, a gente tem o horário ali do vídeo, na imagem, da 8/1 de 2023, está aparecendo ali 16h30, portanto, 4h30 da tarde. Então, é isso, né? A confusão, eu acho que começa às 15h30, que eles começam a invasão, enfim. A informação que eu tenho é que ele chega um pouco atrasado na reunião onde os ministros estavam, porque ele estava com um parente doente. Ele verifica ali a parte do gabinete do presidente da República, que é onde ele fica mais preocupado, e teria essa questão ali de não ter dado voz de prisão para ninguém. Agora, a responsabilidade dele como chefe do GSI, independente do papel pessoal dele ali, está claríssima, né? De que nada foi feito, enfim.